Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, diretor do Instituto High Nutrition e mestre em Ciências da Saúde. Nós vamos conversar hoje sobre canabinoides miméticos. Porém, antes da gente entrar em canabinoides miméticos, nós precisamos entender o nosso sistema endocannabinoide. O nosso sistema endocannabinoide, ele é complexo, é uma rede de sinalização celular presente em mamíferos e outros organismos. Ele desempenha um papel fundamental, pessoal, na regulação de processos fisiológicos que são essenciais, como dor, inflamação, humor do indivíduo, apetite, metabolismo energético, já vou mostrar para vocês também, resposta imunológica, neuroprotetor, né? Quando a gente fala de sistema endocannabinoide, pessoal, nós temos que entender que além de receptores canabinoides do tipo 1 e do tipo 2, nós temos substâncias endógenas que são classificadas como neurotransmissores, que são endocannabinoides. Nós temos dois, que são anandamida, que é descrita como AEA, anandamida, atua principalmente em receptor CB1 e desempenha um papel muito importante em regulação de dor, humor e apetite. E nós temos o 2-araquinodoilglicerol, tá? Tem afinidade tanto por receptor CB1 como receptor CB2, sendo essencial principalmente em processos inflamatórios e neuroprotetor. Perfeito? Os receptores canabinoides, nós temos dois principais receptores. O receptor CB1, que ele é encontrado principalmente no sistema nervoso central, regulando dor, cognição, apetite, humor, porque ele regula todo o processo de liberação de outros neurotransmissores. E nós temos o receptor CB2, que é localizado principalmente nas células do sistema imunológico e nos tecidos periféricos, e está associado principalmente à imunomodulação e inflamação. Então, basicamente, pessoal, nós falamos que o receptor CB1, ele é do sistema nervoso central, mas ele não é exclusivo. Isso é errado. Então, quando você falar, nós temos que falar assim, ó, o receptor CB1, ele é predominante no sistema nervoso central. Ele está em maior concentração no sistema nervoso central e o receptor CB2 em menor concentração. No sistema periférico, nós temos uma predominância do receptor CB2 e uma menor concentração do receptor CB1, porque hoje nós já sabemos que eles estão presentes tanto no sistema nervoso central quanto periférico. O que muda é a concentração deles, tá? É a população deles. Além disso, pessoal, o sistema endocannabinoide, ele não está apenas relacionado aos endocannabinoides e aos receptores, perfeito? Nós também temos as enzimas que regulam tanto síntese quanto a degradação dos endocannabinoides. As duas principais enzimas são a hidroxilase dos ácidos graxos, que é esta enzima bonitinha que eu vou circular para vocês nesse exato momento, e a monoacilglicerol, a lipase de monoacilglicerol, que é uma enzima descrita aqui, ó, que eu estou circulando nesse momento para vocês. Estas enzimas, elas têm a capacidade de, a hidroxilase dos ácidos graxos, ela quebra a anandamida. A lipase de monoacilglicerol quebra o 2-araquinodoilglicerol. O que eles geram? Eles vão gerar substâncias derivadas, né, porque eles são derivados de ácidos graxos, mas eles vão gerar o ácido araquidônico. Toda vez que eu quebro, então, a anandamida e o 2-araquinodoilglicerol, eu tenho como um produto dessa quebra o ácido araquidônico.
O mais interessante, pessoal, que eu posso inibir as enzimas. Pensem comigo. Pensem em eu pegar o meu paciente que é depressivo, que tem muita ansiedade, e eu não quero dar um derivado de cannabis para ele. Eu posso usar uma substância que inibe a hidroxilase do ácido graxo e inibe a lipase monacilglicerol. O que eu estou fazendo? Eu estou inibindo a degradação dos dois neurotransmissores que compõem o sistema endocannabinoide. Qual que é o resultado disso? Eu vou ter mais anandamida, eu vou ter mais 2-aracnodoilglicerol em fenda sináptica. E eu vou conseguir modular o humor do meu paciente sem sequer usar THC ou CBD. Entenderam que eu fujo da polêmica? Né? Mas o mais importante que hoje, pessoal, quando a gente fala do sistema endocannabinoide, nós estamos falando de trazer benefícios em pacientes com Parkinson, Alzheimer, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica, né? Pacientes de esclerose múltipla, pacientes de dor crônica, pacientes que passaram por injúria cerebral, esquizofrenia, epilepsia. São inúmeras patologias, tanto patologias neurodegenerativas quanto neuropsiquiátricas, que podem ser beneficiadas em seus tratamentos pela modulação do sistema endocannabinoide. E quando a gente fala em modular o sistema endocannabinoide, nós vamos ter dois tipos de resposta. Quando a gente fala de atuar no sistema endocannabinoide, isso pode desencadear o que nós chamamos de resposta canônica e resposta não canônica. A resposta canônica, pessoal, envolve principalmente a ativação dos receptores CB1 e CB2, que são os receptores canabinoides, e também a modulação dos endocannabinoides, tanto a anandamida como o 2-aracnodoilglicerol. Quando a gente fala de resposta não canônica, envolve mecanismos alternativos de sinalização, que não são dependentes de CB1 e CB2. Então, por exemplo, Luiz, o sistema endocannabinoide atua em outros receptores? Claro, atua em receptores valinoides, atua em receptores do tipo GPR, que são receptores importantíssimos acoplados à proteína G. Nós temos aí uma família gigantesca de receptores GPRs. Eles atuam em receptores de peroxossomos ativados, os pipares, e a ativação dos receptores pipares modula tanto o metabolismo de carboidratos como o metabolismo de lipídios, a síntese de lipídios também. E isso é importante para a gente entender que o papel do sistema endocannabinoide não é apenas modular neurotransmissor. Hoje a gente sabe que o sistema endocannabinoide modula a atividade mitocondrial, a produção de ATP, a síntese de lipídios. E qual é o principal objetivo de eu modular produção de ATP, síntese de lipídios e a inflamação? Gerar reparação. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema muito antigo, desenvolvido pelo nosso organismo, em processo principalmente focado em sobrevivência. Nós temos um sistema primitivo, que é um sistema de reparação. Então, o sistema endocannabinoide, pessoal, ele tem como grande foco promover a reparação. Então, quando a gente fala de resposta canônica, pessoal, envolve diretamente o que é sistema endocannabinoide. CB1, CB2, anandamida, o 2-aracnodoilglicerol, principalmente, a hidroxilase dos ácidos graxos e a lipase de monacilglicerol. Isso é resposta canônica. O que é resposta não canônica? É principalmente a modulação de outras famílias de receptores e de vias que não estão diretamente envolvidas com o sistema
endocannabinoide. Perfeito? Continuando o nosso bate-papo, pessoal, aqui vocês estão vendo a anandamida e o 2-araquinodoilglicerol. Muito bem, aqui vocês também estão vendo o que é a resposta canônica, CB1, CB1 e CB2, e o que é não canônica, que são outras famílias de receptores, como o receptor valinoide, receptores de peroxossomos ativados. Esses endocannabinoides, a anandamida e o 2-araquinodoilglicerol, atuando nesses receptores, eles vão modular a síntese de ATP, a produção de espécies reativas de oxigênio, o influxo de cálcio dentro das nossas células, vão atuar principalmente melhorando a atividade de substâncias de enzimas antioxidantes, como catalase, superoxidismutase e glutationa peroxidase, vão modular a resposta de sinalização nas nossas células para metabolismo energético ou síntese de lipídios, né? Então, essas são algumas das funções que ocorrem no nosso organismo quando nós falamos de resposta canônica e não canônica. Essas respostas vão estar acontecendo juntas, ao mesmo tempo, porque grande parte de substâncias que atuam em CB1 e CB2, como a própria anandamida ou 2-araquinodoilglicerol, eles também vão atuar em outros receptores simultaneamente, desencadeando uma resposta bem mais complexa do que apenas ativação de receptor do tipo CB1 ou do receptor do tipo CB2, tá bom? Bom, os endocannabinoides, pessoal, eles atuam, né? Olha só o que eu disse para vocês, né? No sistema nervoso central, muitas vezes vocês vão ler que há predominância, né? Existe uma predominância de receptor CB1 no sistema nervoso central, mas existe CB2 também, principalmente, pessoal, nas células da glia, os astrócitos, os oligodendrócitos, né? As micróglias ou microglias, que são os macrófagos do sistema nervoso central. Nessas células, pessoal, nós também encontramos receptores CB2, tá? E o que acontece no sistema nervoso central? Quando os endocannabinoides atuam como agonistas do receptor CB1, ele estimula a liberação do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso promove o que nós chamamos de neurogênese. Um outro efeito importante, e é uma resposta agora não canônica, os canabinoides estimulam NRF2, que é o fator eritróide do tipo 2. E toda vez que eu estimulo o fator eritróide do tipo 2, isso promove uma adaptação que é o aumento da transcrição gênica de enzimas antioxidantes, como SOD, catalase, glutationa peroxidase, e isso reduz as espécies reativas de oxigênio nos nossos neurônios, reduz, então, neutraliza mais radicais livres, diminuindo, assim, o dano oxidativo que pode acontecer nos nossos neurônios. Porém, os canabinoides também podem atuar nas células da glia, estimulando, por exemplo, o receptor CB2. E nessa atividade de estimular o receptor CB2, vai trazer um efeito chamado de efeito anti-inflamatório. E isso vai diminuir a atividade da proteína P38, inibindo o fator nuclear NF-κB, e reduz aí a transcrição e a produção de citocinas, interleucinas, prostaglandinas pró-inflamatórias. E o resultado disso vai ser o quê? Neuroproteção. Então, eu vou ter o sistema endocannabinoide desencadeando no sistema nervoso central uma resposta neuroprotetora. Perfeito? Os canabinoides, pessoal, eles estão sendo estudados muito além de sistema nervoso central, principalmente com potencial farmacológico em síndrome metabólica, em neuroinflamação e
comorbidades que podem acontecer num paciente obeso ou de síndrome metabólica. Então, quando a gente fala de um paciente obeso ou de síndrome metabólica, nós estamos falando de um paciente que tem um HDL baixo, uma LDL alta, um aumento de triglicerídeos, que é o quadro, né, de um paciente de resistência à insulina, aumento de gordura abdominal, resistina, que promove a hiperleptinemia, aumento de insulina, aumento de marcadores inflamatórios, porque esse quadro é responsável pela inflamação crônica de baixo grau, o que aumenta principalmente o risco de acidentes vasculares cerebrais. E também aumenta o risco para doenças cardiometabólicas. Perfeito? E quando eu faço, olha só que interessante essa relação. E quando eu faço a atividade física, prestem atenção, quando eu faço atividade física, me exercito, seja uma atividade física aeróbica ou anaeróbica, o próprio exercício físico promove, pessoal, modulação sobre o meu sistema endocannabinoide. Isso aumenta, por exemplo, a síntese dos meus endocannabinoides, como anandamida e 2-aracnodoilglicerol, inibe a hidroxilase dos ácidos graxos, inibe a monoacil, a lipase de monoacilgliceróis, aumenta a síntese, né, de 2-aracnodoil também, traz benefícios também sobre a atividade de receptores não canônicos. Isso quer dizer, pessoal, que o indivíduo que se exercita, que pratica atividade física regularmente, ele também tem um ganho sobre o sistema endocannabinoide. É um indivíduo que produz mais endocannabinoides, é um indivíduo que vai promover mais atividade canônica e não canônica. Olha como é interessante essa vida. Eu tenho certeza que vocês já leram e já estudaram que a atividade física melhora o humor. Já ou não? O sistema endocannabinoide não melhora o humor? Acabei de falar para vocês que o sistema endocannabinoide ele é responsável por modular o humor da pessoa. Olha que legal isso. Então, vocês estão vendo como está interligado? Prestem atenção, a pessoa que pratica atividade física, depois da atividade física, ela não tem aquele prazer da realização? Aquela liberação de beta-endorfina que dá a sensação de prazer? Mas espera aí, Luiz, o sistema endocannabinoide também não modula essa sensação de prazer? Sim. Luiz, as pessoas pedem para o paciente que tem fibromialgia, para o paciente que tem dor crônica, os médicos pedem para a pessoa se exercitar. Sim. E quando você se exercita, você melhora a sua resposta de dor. Mas o sistema endocannabinoide não modula a resposta de dor? Sim. Olha que interessante. Então, muitos dos benefícios que a gente já sabe que o exercício físico proporciona estão ligados a essa resposta de modulação do exercício com o sistema endocannabinoide. E isso, pessoal, vai trazer benefícios para tirar o nosso paciente desse quadro aqui, ó, que a síndrome metabólica põe. Então, olha como é interessante, pessoal, a gente pensar no sistema endocannabinoide como modulador também do metabolismo energético, da síndrome metabólica e do quadro de obesidade. Bom, o sistema endocannabinoide, ele regula o sistema imunológico, a comunicação celular, funções metabólicas, memória, neurotransmissores, sono, apetite, digestão, fome, humor, controle motor, dor, temperatura corporal, reprodução, fertilidade. Esse sistema endocannabinoide, ele é composto por dois tipos de receptores CB1 e CP2. Os receptores CB1 são mais prevalentes no sistema nervoso central, modulam o estresse, ansiedade, apetite, reduz náusea, melhora a resposta imunológica e inibe tumores. O receptor CB2 está mais localizado no sistema imunológico e perifericamente, mas como eu disse para vocês, é prevalência. CB1 é mais prevalente no sistema nervoso central, CB2 é mais prevalente perifericamente. Não quer dizer que eles não existam, o CB2 no sistema nervoso central
e o que o CB1 não exista no sistema periférico, tá? Também nós temos 2 endocannabinoides, que é o 2-araquinodoilglicerol e a anandamida, e nós temos as hidroxilases dos ácidos graxos, que quebra a anandamida, e a lipase de monacilglicerol, que degrada o 2-araquinodoilglicerol. Basicamente, isso compõe o que nós chamamos de sistema endocannabinoide. Perfeito? Então, aqui nós temos os receptores, CB1 e CB2 são os receptores canônicos, os GPR, os valinoides e os pipares são os receptores não canônicos. Perfeito? Nós temos as enzimas de degradação, a hidroxilase dos ácidos graxos e a lipase de monacilglicerol. E nós temos as enzimas de síntese também, que vocês podem ver aqui, ó. Né? Nós temos tanto a enzima de síntese, quanto do 2-araquinodoilglicerol, quanto a enzima de síntese da monoamina, tá? O sistema endocannabinoide, então, ele protege contra a neurodegeneração, estimula a neurogênese, melhora a função cognitiva, traz benefícios sobre a contração de musculatura lisa, metabolismo, regula o metabolismo de lipídios e também o metabolismo de glicose, controla ali a questão do apetite, a inflamação, né, a atividade nociceptora, que está envolvido com percepção de dor, principalmente, e também a proliferação e crescimento celular são modulados também pelo sistema endocannabinoide. Perfeito? Além dessa relação, eles controlam o sistema de motivação e o nosso sistema de recompensa no sistema nervoso central, regula o nosso humor também e as funções cognitivas. Perfeito? Muito bem. O que eu expliquei para vocês até esse momento, né? Que nós produzimos 2 endocannabinoides, tá? Então, eu sempre gosto de brincar, né, pessoal? Eu falo assim para os meus alunos, eu sou professor de toxicologia, né, pessoal? Não sei se tem algumas pessoas sabem, mas eu falo assim, ó, nós não temos receptores canabinoides por causa da cannabis, que é para você usar para cannabis. Nós temos receptores canabinoides por causa da anandamida e do 2-araquinodoilglicerol, porque você produz esses 2 neurotransmissores. Porque tem alunos, pessoal, que gostam de justificar. Professor, já que eu tenho receptor canabinoide, eu vou usar, por isso que eu uso cannabis, para usar eles. Eu falo assim, não, você está confundindo, você tem receptor canabinoide por causa da anandamida e do 2-araquinodoilglicerol, porque esses são 2 endocannabinoides que nós produzimos, perfeito? A hidroxilase do ácido graxo, tá vendo aqui? Degrada a anandamida. E a monacil, né, a lipase de monacilglicerol, degrada o 2-araquinodoilglicerol. Isso vai gerar etenolamina, glicerol e vai gerar ácido araquidônico. Pergunto para vocês, a partir de ácido araquidônico, eu consigo produzir o quê? Prostaglandinas. Isso quer dizer que quando o meu paciente está inflamado, pessoal, se o meu paciente estiver muito inflamado, ele está quebrando anandamida e 2-araquinodoilglicerol para formar mais ácido araquidônico. Vocês entendem isso? Então, se o meu paciente está com uma inflamação crônica, ele está estimulando muito a via do ácido araquidônico. Então, o meu corpo precisa de ácido araquidônico. Ele vai quebrar os endocannabinoides. Então, o processo inflamatório é algo que mais atrapalha o meu sistema endocannabinoide. Perfeito? Dentro de outras plantas, e eu não estou falando em nenhum momento de cannabis, nós temos inúmeros compostos que são capazes de modular o sistema endocannabinoide, de atuar em receptores ou atuar nas enzimas de degradação, como, por exemplo, berberina, presente na Berberis vulgaris, capsaicina, presente na pimenta,
atua em receptor valinoide, o beta-cariofileno atua em receptor CB2, ácido clorogênico, no neuropeptídeo Y e no GABA, a própria curcumina, né? Nós temos aqui a genisteína, também atuando em receptores beta, de estradiol e inibindo NF-κB. Nós temos o Perzine A, nós temos licopeno, naringina, o ômega 3, que é um modulador de resposta inflamatória, o PEA bioactive, que atua em receptor CB1, receptor valinoide e PPAR-gama, né? A fluorotamin, né? Que atua também em resposta inflamatória, quercetina, as resolvinas, que são produzidas pelo consumo do ômega 3, resveratrol, que estimula as sirtuínas, e o zerumbone, que atua principalmente em receptores valinoides. São capazes de modular, por exemplo, a resposta de dor, né? Um grande exemplo que eu dou, pessoal, e que muitas pessoas não levam em consideração com terapia canabinoide, é que você precisa desinflamar o paciente. Porque o processo inflamatório, como eu disse para vocês, interfere na resposta de produção do ácido araquidônico. Muitas vezes, pessoal, a gente começa uma terapia com CBD, por exemplo, e o paciente vai aumentando as doses e ele não vai respondendo. Porque cada paciente, pessoal, é uma questão individual o ajuste de dose no CBD. E quanto mais inflamado o meu paciente tiver, mais alta é a dose que ele vai necessitar para a resposta. Então, quando eu entro, pessoal, olha só que interessante, quando eu entro com, por exemplo, ômega 3, e eu aumento resolvinas, protectinas e maresinas, eu consigo, pessoal, diminuir a degradação da anandamida e o 2-araquinodoilglicerol para a formação de ácido araquidônico. E isso acaba sendo uma modulação do sistema endocannabinoide. Isso quer dizer, pessoal, que a dieta dos nossos pacientes interferem diretamente na resposta do sistema endocannabinoide. Porque quanto mais inflamatória for essa dieta, quanto mais pobre em a ômega 3 essa dieta, quanto mais ômega 6 tiver nessa dieta, mais inflamado vai ser o meu paciente. E isso vai interferir na performance dele do sistema endocannabinoide, tá? Muito bem. É a mesma coisa, pessoal, do exercício físico. Então, quando a gente fala de um paciente fazendo uso de CBD ou de terapia canabinoide, eu preciso, pessoal, fazer com que ele entenda que o exercício físico é um modulador de resposta. O exercício físico, pessoal, regula sono, regula cognição, melhora a memória, retarda o processo de envelhecimento, e tudo isso está envolvido, pessoal, diretamente com a anandamida e 2-araquinodoilglicerol, que vão modular a liberação de fator neurotrófico derivado do cérebro e as beta-endorfinas, que dão prazer, né? O BDNF está envolvido com cognição, está envolvido com memória, né? E isso vai ajudar a afastar do meu paciente depressão, ansiedade, comprometimento de memória, cognição, foco, vai melhorar toda a parte cognitiva e comportamental do meu paciente, né? E dentro das plantas, pessoal, nós temos compostos que apresentam atividade canabimimética. O que é uma atividade canabinoide mimética? É uma substância que não é um canabinoide, é uma substância que não é extraída da cannabis, mas que atua no sistema canabinoide. Então, ele tem uma atividade mimética, ele tem uma atividade igual, mas não é a substância, por isso que se chama mimética. Essas substâncias, pessoal, bioativas, elas são encontradas em inúmeras plantas medicinais
e podem ser utilizadas com eficiência para modular o sistema endocannabinoide. Por exemplo, a cúrcuma longa, ou açafrão da terra, que tem principalmente a curcumina, que tem a capacidade de atuar em receptor CB1 e CB2. Nós temos o resveratrol, que atua também em receptores CB1 e CB2. A epigalato de catequina 3-galato, presente ali no chá verde, na Camellia sinensis, também atua em receptores CB1 e CB2. A cheleritrine, né, atua inibindo a hidroxilase dos ácidos graxos, trazendo benefícios principalmente, pessoal, na redução da degradação da anandamida, né? A pristimerina atua principalmente inibindo as lipases de monacilglicerol, inibindo a enzima que degrada o 2-araquinodoilglicerol. Também nós temos a guinencine, que atua inibindo o transportador de monacil, que é inibindo ali o transporte de 2-araquinodoilglicerol, fazendo com que ele permaneça mais tempo na fenda sináptica para exercer o quê? A sua atividade. Então, inibe a recaptação. Isso é sensacional. Então, aqui são alguns exemplos de substâncias, né, que nós já conhecemos que têm atividade canabinoide mimética, né? Luiz, da onde veio esses estudos? Esses estudos, pessoal, vieram da própria cannabis. Hoje nós sabemos, pessoal, que a cannabis não tem só CBD ou delta, né? Não, delta 9, delta 7, não. A cannabis é uma planta muito, mas muito rica em terpenos, que também são farmacologicamente ativos, como, por exemplo, o limoneno, que tem atividade anticâncer, né, traz benefícios para o sistema cardiovascular e é antioxidante, o mirceno, que atua como analgésico, sedativo e antioxidante, o cariofileno, que atua no sistema endocannabinoide, controlando o estresse, a inflamação e a resposta de longevidade, o terpinoleno, que atua também no sistema cardiovascular, tem ação sedativa e antimicrobiana, o linalol, que traz ação sedativa, anticonvulsivante e antioxidante, o ocimeno, né, também antifúngico, anticonvulsivante e antidiabético, tá? Nós temos o humuleno, anti-inflamatório, antibacteriano e melhora a saúde da pele, e o pineno, antimicrobiano, anti-inflamatório e sedativo. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Esses compostos estão presentes, por exemplo, estão presentes na cannabis, mas é claro que estão presentes em outras plantas, como, por exemplo, o linalol, que é presente na lavanda. Então, a lavanda tem uma atividade canabinoide mimética. Quem aqui não sabe que a lavanda tem efeito sedativo? Quem aqui não sabe que a lavanda controla a ansiedade? Entenderam, pessoal? Então, que legal. Então, existe, pessoal, um arsenal de substâncias e de outras plantas que também atuam no sistema endocannabinoide, né? E, inclusive, podem ser utilizadas juntos com a terapia canabinoide para modular o tipo de resposta que você quer, tá? Muitos desses são óleos essenciais. Por exemplo, os óleos essenciais cítricos, né? E aqui vocês têm, pessoal, o porquê o óleo essencial funciona tão bem, por causa do bulbo olfatório. O bulbo olfatório é uma porta de entrada direto para o sistema nervoso central, e você não precisa de grandes doses, né? A questão da inalação, né, traz um efeito muito importante para nós. Então, relaxamento, então ele tem uma conexão direta com o sistema nervoso central, pode ser usado também de maneira tópica para massagem, então tem inúmeras formas de uso desses óleos essenciais, tá? Aqui a gente está vendo, pessoal, a resposta principalmente dos óleos essenciais
né? Aromáticos, né? Cítricos, que trazem um benefício, né? Inibindo a degradação de serotonina, melhorando ali a concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, e isso traz um efeito importante para nós, principalmente no controle de migrânia, né? Que é a cefaleia, tá? Aqui nós temos o alfa-pineno, né? O alfa-pineno, pessoal, também presente em óleos essenciais cítricos, ele também tem um efeito anti-inflamatório, inibem, né, a TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, inibem NF-κB, trazendo um benefício importante na modulação do processo inflamatório. Porém, nós temos outros compostos, né? Ó, nós temos o limoneno, que tem um efeito importante em Alzheimer, na insônia, demência, cefaleia, ansiedade, estresse. Nós temos o terpineno, que traz atividade para dor, inflamação, edema, tá? Controla, gerencia as respostas de citocinas. O mirceno, atividade ansiolítica, melhora a insônia, né? Melhora a qualidade do sono, tem atividade antioxidante anti-inflamatória. O cimeno, né? Também traz benefícios ali, né? Para dor, né? Então traz um efeito importante. 1,8-cineole, né? Também inibe NF-κB, atividade antioxidante anti-inflamatória. Citronelol traz benefícios para o relaxamento também, traz benefícios importantes. Canfeno, também atividade antioxidante, também atividade anticongestiva, né? Traz benefícios para o organismo, no sistema cardiovascular também. Timol traz ali benefícios no relaxamento, na função respiratória, na inflamação, antiviral, antibacteriano, traz efeitos importantes para a nossa saúde. E todos também são encontrados em óleos essenciais. Por exemplo, ó, o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, pessoal, ele é rico em em linalol, né? E ele é um inibidor da lipase de monacilglicerol e o inibidor das hidroxilases de ácidos graxos. O óleo de lavanda, ele inibe as duas enzimas de degradação. O resultado disso é o aumento na concentração de fenda sináptica da anandamida e do 2-aracnodoilglicerol, que são os dois endocannabinoides que nós temos. Então, a lavanda inibe a degradação e isso vai ser importante para o tratamento de dor, para o tratamento de ansiedade e principalmente também em doenças como o Alzheimer. Perfeito? Aqui nós temos, pessoal, um composto, né, que nós temos no mercado, que é o Naturcel. O Naturcel de lavanda é um óleo essencial, pessoal, em pó. Ele é padronizado em linalol de 25% a 38%. E também ele tem o acetato de linalina, de 25% a 45%. Ele está em pó, então é um óleo essencial de lavanda que passa por uma tecnologia e é transformado em pó. Tá? E o mais interessante é que ele tem um estudo científico comparado ao lorazepam. Olha que interessante, pessoal. Aqui vocês têm o comparativo. Na coluna azul clara é o Naturcel lavanda e na coluna azul escura vocês têm o resultado do lorazepam. E eles observaram tratamento de depressão, score de ansiedade, né? Scores de Hamilton. O lorazepam melhora? Melhora. Reduziu 40% do das características, mas o Naturcel reduziu 52%. A taxa de remissão era menos 40%, então teve menos remissão na lavanda, quanto que a taxa de remissão foi menos 27% apenas no lorazepam, tá? Naturcel, pessoal, você pode usar de 175 a 875 miligramas por dia.
Eu coloquei aqui, ó, duas associações que podem potencializar de acordo com o quadro. O Naturcell lavanda mais o PEA. Eu já vou mostrar para vocês quem é o PEA bioactive. É o palmitoil etenolamina, que também atua em receptores canabinoides, tá? Traz um benefício importante na enxaqueca e outras patologias. E na ansiedade e nervosismo, o Naturcell associado à teanina, que é um inibidor da neurotransmissão glutamatérgica, que controla ali o pavio curto, né? A agressividade. Então, uma opção para isso. Existe também, pessoal, o Naturcell de limão siciliano, né? O Naturcell de limão siciliano, ele tem delimoneno, terpinoleno, citral, acetato de geranila, mirceno, terpineno, alfa-beta-pineno, e eles agem em sinergia, pessoal, promovendo inúmeros benefícios para a saúde humana, principalmente na questão do bem-estar e da ansiedade. Então, eles promovem relaxamento, né? Modulos receptores de GABA, modulos receptores de serotonina, trazendo benefícios também em quadros de ansiedade e depressão, aumenta as enzimas antioxidantes, inibem fatores inflamatórios, e isso vai trazer também um benefício, reduzindo o dano oxidativo e melhorando a resposta inflamatória. O Naturcell limão, pessoal, dose usual dele é 300 miligramas, e pensando na depressão, olha que legal, se ele atua no GABA e na serotonina em receptor, se eu colocar um croxativos, o que o croxativos faz? Inibe mal. A inibição da enzima que degrada a serotonina. Então, eu tenho mecanismos que se complementam. Então, eu coloco o Naturcell associado ao croxativos. E isso vai trazer benefícios, principalmente no tratamento de depressão. Tá? Além desses óleos essenciais, pessoal, nós temos outros óleos essenciais que já são famosos, né, na atividade do sistema nervoso central. Quem trabalha muito com óleo essencial conhece muito bem Ylang Ylang. É um óleo essencial que é usado principalmente na ativação do sistema dopaminérgico e também serotoninérgico, controla o estresse, traz benefícios importantes também no gerenciamento do processo inflamatório, reduz a liberação do cortisol e também pode trazer benefícios no gerenciamento do sistema imunológico. Mas nós temos o óleo essencial de lavanda, que a gente já viu, e o óleo essencial de lemongrass, que também vai atuar ali no GABA, trazendo um controle de ansiedade, trazendo benefício também como ansiolítico, né? Temos o óleo essencial de frankincense, também que atua principalmente fazendo um down regulation do eixo HPA, hipotálamo pituitária e adrenal, e isso traz um efeito importante no gerenciamento do estresse, tá? Nós temos ainda a pimenta. A pimenta, pessoal, já é muito bem conhecida a sua atividade canabinoide mimética, principalmente porque nós temos os receptores, né, valinoides. Nós temos a pimenta atuando principalmente nesses receptores valinoides que controlam canais de cálcio, e isso traz benefícios no gerenciamento, principalmente de dor e dor periférica, dor neuropática também, tá? A pimenta, pessoal, ela inibe a liberação de proteína P, bloqueia receptores valinoides, reduz a liberação de interleucinas 6, 1 e TNF-alfa, traz uma redução também de ativação de células natural killer, de NK1, bloqueando esses receptores, e isso vai reduzir a hiperalgesia, vai reduzir a alodinia e reduzir quadros de depressão envolvidos com dor, tá? Então, a pimenta também traz esse benefício nessa modulação do sistema de dor, e também falamos que ela tem uma atividade canabinoide mimética. E, além disso, pessoal, quando eu tenho substâncias que atuam nas hidroxilases, na lipase de monacilglicerol,
eu vou conseguir aumentar as concentrações da anandamida naturalmente e do 2-aracnoildoglicerol. E só de fazer isso, eu já estou aumentando os meus endocannabinoides, e isso vai já trazer benefícios nesses pacientes. Na onde eu posso encontrar substâncias que vão atuar nessas enzimas? No gengibre, pessoal, é muito clássico uma substância chamada de gingerol, né? Os gingeróis estão presentes no gengibre e atuam com atividade anti-inflamatória. Mas no gengibre, nós temos uns terpenos que são classificados e chamados de chogoóis. Esses compostos têm a capacidade de modular o sistema endocannabinoide e também os receptores valinoides, trazendo benefícios para tanto no controle do processo inflamatório quanto no gerenciamento da dor, né? Esse composto, pessoal, nós temos no nosso mercado e ele é chamado de mitidol. O mitidol, ele é uma associação de duas plantas, do gengibre, né, gengibre officinalis, e da Aquimelia odoreacea, que é padronizada em aquimelamidas, e o principal composto deles é o espilantol. Quem já não foi para o norte e não tomou uma cachaçinha de aquimelamida, um arroz de jambu e ficou com a língua formigando, com a garganta adormecida, né? A Aquimelia odoreacea, pessoal, é o jambu, né? Muito conhecido no norte do nosso país por esse efeito de anestésico, né? Ele promove esse efeito que eu estou descrevendo para vocês. No gengibre, pessoal, nós temos os gingeróis e os chogoóis. Possuem ação analgésica e anti-inflamatória e inibidora de ciclooxigenase. Na aquimelamida, nós temos o espilantol e as aquimelamidas, que são substâncias que, além de inibir ciclooxigenase, atuam no sistema serotoninérgico, GABAérgicos e no sistema opioide, tá? Então, basicamente, o que essas substâncias fazem, tá, pessoal? Olha só que interessante, né? A aquimelamida, que é padronizada em aquimelamidas, atua em receptor CB2. E os chogoóis são inibidores da hidroxilase dos ácidos graxos, que degrada a anandamida. Um atua como agonista de CB2 e o outro atua como inibidor da enzima de degradação da anandamida. O resultado disso é gerenciamento do processo inflamatório e de dor. Então, o mitidol é excelente para essa resposta de dor inflamatória. O mitidol pode ser usado 350 miligramas até 2 vezes ao dia. E aí você pode associar o mitidol ao PEA Bioactive. O que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Dependendo da dor. Mitidol 350 e o PEA Bioactive 250, 2 vezes ao dia. Então, mitidol 350, PEA 250. E aí eu uso 2 vezes ao dia. A dose máxima do PEA é 500 miligramas por dia, por isso que eu uso 250 e 250, tá? Aqui é um estudo, pessoal, do mitidol com 50 pacientes com osteoartrite de joelho, com idade média de 62 anos, né? Eles participaram, então, desse estudo clínico piloto, usando o mitidol 350 miligramas 2 vezes ao dia. Eles avaliaram o score analógico de dor, que é o VAS, quando o paciente mesmo dá nota para dor, de 0 a 5, qual que é a intensidade da dor? 0, sem nenhuma dor. 5, você está indo para UTI de tanta dor. Então, basicamente, essa relação. Também foi avaliado o PCR, foi avaliado os scores de atividade física, os scores da articulação, da osteoartrite, que é o score de UMAC. O que nós podemos observar aqui, pessoal? Que os scores melhoraram após 30 dias de tratamento, trazendo um benefício importante. Então, o mitidol, ele não apresentou efeitos adversos,
né? E trouxe benefícios principalmente no gerenciamento da inflamação e da dor desses pacientes, tá? Bom, aqui nós temos uma formulação, pessoal, com serina e EPA. EPA é o ácido eicosapentaenoico, presente aí no ômega 3, e eles avaliaram a relação de dor nos pacientes adultos, um estudo randomizado duplo cego placebo controlado. Eles usaram o EPA mais serina. O EPA é um inibidor de COX e LOX, inibe lipoxigenase e ciclooxigenase, reduzindo a produção de prostaglandinas e leucotrienos. Além disso, aumenta a produção de resolvinas, que modulam o processo inflamatório para que ele não se cronifique. Só essa resposta já diminui processos inflamatórios. Mas o aminoácido serina, ele é um precursor de um fosfolipídio, que é o fosfatidilserina, e a partir dele nós produzimos ceramida e esfingomielina, que são lipídios utilizados para reparar a membrana neuronal. O resultado disso foi a manutenção, então, de células da glia e neuronais, reduzindo também o processo de dor crônica. Quanto que eles usaram? 594 miligramas de serina e 149 miligramas de EPA, tá? Então, gerenciando ali a resposta de dor e inflamação. Esse mesmo trabalho que eu acabei de descrever para vocês, eles avaliaram os pacientes em 12 semanas de tratamento, avaliando dor, avaliando essa resposta dos pacientes frente à intensidade de dor, e foi observada uma melhora muito significativa desses pacientes frente ao controle da dor, na intensidade de dor deitado, sentado, em pé e em movimento. Em todos esses scores, eles tiveram benefícios sobre o gerenciamento da dor. Um outro composto, pessoal, que é um canabinoide mimético e atua sobre o sistema endocannabinoide, né, é o OEA. Prestem atenção, pessoal, o PEA é o palmitoiletanolamina, o OEA também é mimético, eu já vou mostrar para vocês, e aí nós temos o pessoal do ômega 3, ó, o DHA e o EPA, que também vão modular essa resposta de sistema endocannabinoide. Eles vão controlar a inflamação e vão reduzir a neurodegeneração, perfeito? Mas por que eles têm essa capacidade, Luiz? Vamos avaliar. Aqui vocês estão vendo a estrutura da anandamida. Ó. Vocês estão vendo a estrutura? Aqui vocês têm o PEA, que é o palmitoiletanolamina, conhecido por vocês como PEA bioactive. Pessoal, comparem essas duas estruturas. Vocês conseguem ver que essas substâncias são muito parecidas? Vocês estão vendo que o porquê que eles são miméticos? Basicamente, o palmitoiletanolamina só não tem as saturações. Isso faz com que ele consiga interagir com os mesmos receptores. Perfeito? Olha aqui, né? Aqui você tem o 2-araquinodoilglicerol, que é um outro endocannabinoide, tá? Agora vocês entenderam por que o PEA tem tantos benefícios, né? Mas vamos ver o OEA. Vamos ver quem que é o OEA. O PEA, pessoal, ele é um inibidor da hidroxilase dos ácidos graxos, faz com que a anandamida aumente, é um modulador do receptor valinoide e de PPAR-alfa, dos receptores de peroxossomos do tipo alfa, também modula os receptores GPR acoplados à proteína G, e isso tem um efeito importante sobre o sistema nervoso central. O PEA bioactive tem ação anti-inflamatória, neuroprotetor, reduz a dor e é utilizado em pacientes com endometriose, fibromialgia, esclerose lateral amiotrófica, autismo, né? É um inibidor de hidroxilase de ácidos graxos. O PEA bioactive, pessoal, ele também atua em receptores CB2 nos mastócitos,
inibindo a degranulação, inibindo a liberação de histamina. Então, o PEA Bioactive pode trazer benefícios em procedimentos estéticos, reduzindo eritema e dor. Você só precisa usar 15 dias antes do procedimento para ele conseguir fazer esse efeito. Qual que é a dose do PEA? A dose do PEA é 500 miligramas por dia. Eu gosto de usar 250 duas vezes ao dia. Vocês viram que ele pode ser usado para autismo, então pode ser usado para criança também, só use uma dose menor. Mas eu falei para vocês que ele tem atividade mimética ao sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide é um sistema de regeneração, é um sistema de recuperação. Então, esse trabalho avaliou a atividade inflamatória do PEA, do palmitoil-etenolamina, na melhora de osteoartrite induzida por iodoacetato monossódico. E eles conseguiram avaliar que a utilização do PEA, além de diminuir o processo inflamatório, estimulou vias de regeneração, de recuperação da cartilagem, além de reduzir marcadores inflamatórios como prostaglandinas, leucotrienos, TNF-alfa e interleucina 1. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Essa substância, AEA, é a anandamida. Olha que legal, pessoal. Olha o PEA. Eu falei para vocês, ó, o PEA é muito parecido com a anandamida. Porém, o OEA, que é o oleoil-etanolamida, também é muito parecido. Essas substâncias, elas são muito próximas uma das outras nas suas estruturas e são capazes de estimular os receptores, modular as enzimas que a outra faz também. Então, o OEA também é capaz de reduzir marcadores inflamatórios e de inibir a enzima de degradação, que é a hidroxilase dos ácidos graxos. Perfeito? O OEA, pessoal, ele tem muitos estudos, principalmente no gerenciamento do apetite, que a gente já espera do sistema endocannabinoide, não é verdade? O oleoil-etenolamina, pessoal, traz uma boa relação com a prevenção da obesidade e principalmente para o gerenciamento do apetite. Então, ele tem a capacidade de aumentar a saciedade e diminuir a ingestão dos alimentos, tá? A grande questão é que as pessoas não sabem usar o OEA. Ele deve ser usado numa correlação por quilo de peso, que eu marquei aqui para vocês, ó. Pacientes até 68 quilos devem usar 128,5 miligramas. Pacientes de 68 quilos até 90 devem usar 171,4 miligramas. E pacientes acima de 90 até 113 devem usar 214,3 miligramas, tá bom? O que eu fiz aqui para vocês, tá, pessoal? Eu coloquei aqui uma formulação para saciedade. Eu coloquei aqui o DNF10, né? Eu coloquei aqui o DNF10, que é um nutracêutico que também atua no gerenciamento da saciedade, controla o apetite, e associei ao OEA. O OEA, que é o oil-etenolamina, né? Que traz benefício aí no controle do apetite, e isso também vai acabar trazendo benefícios no controle da dislipidemia. Perfeito? O DNF10, pessoal, o DNF10, ele traz benefícios, né, para a gente, principalmente
Ele é um emagrecedor, um peptídeo, né, que também aumenta a saciedade, e ele controla a fome, né, principalmente, tá? Possui propriedades benéficas também para a questão da perda do peso, então fazer essa associação é bem interessante, tá? É uma fórmula bem legal para melhorar a saciedade e controle da compulsão alimentar. Um outro composto, pessoal, que é muito famoso por ter ação canabinoide mimética é o beta-cariofileno. Ele é um composto natural, presente também em algumas plantas. O beta-cariofileno, pessoal, ele consegue atuar em receptor CB2, aumentando a liberação de beta-endorfinas, controlando o estímulo de dor e diminuindo prostaglandinas, TNF-alfa, interleucina 1, atua ali principalmente no sistema nervoso central, também promovendo uma resposta de analgesia e de controle de dor, além de trazer benefícios na angiogênese, metástase, proliferação, também trazendo benefícios no câncer. Mas o beta-cariofileno pode trazer benefícios tanto na dor crônica quanto na dor aguda. Aqui nós temos o efeito antinociceptivo e condroprotetor do beta-cariofileno em modelo animal, mostrando ali que o beta-cariofileno consegue reduzir dor e consegue reduzir lesões frente à osteoartrite, lesões articulares, tá? E isso traz também um gerenciamento no processo de regeneração, de recuperação dessas lesões. Luiz, onde a gente pode encontrar o beta-cariofileno para usar por via oral? No Aconjoint. O Aconjoint, pessoal, é uma formulação que possui 3 compostos naturais. Ele possui o beta-cariofileno, ele possui o ACABA, que é o ácido cetobosélico, e ele possui curcumina lipossomada, que é na forma de curete. Então, eles pegaram esses 3 compostos, associaram esses 3 compostos em uma fibra, né, de Alpinia galanga e formaram ali uma estrutura micro, né, com os compostos beta-cariofileno, ácido cetobosélico da Boswellia serrata, que já é anti-inflamatório, e o curete. E eles conseguiram observar melhora do tratamento inflamatório e principalmente na melhora da recuperação da lesão articular frente à osteoartrite. Né? Este estudo foi comparado à Aconjoint em combinação com glucosamina e condroitina. Então, é claro que o tratamento é complexo. Eu fiz o que para vocês? Eu coloquei aqui uma opção do Aconjoint 250 miligramas com o C2, 40 miligramas. Lembrando, pessoal, que se você modula o receptor CB2 com beta-cariofileno, você diminui o processo inflamatório na articulação e melhora o processo de regeneração, que é o papel do sistema endocannabinoide. Né? Aqui nós temos mais uma formulação. Esse também contém o beta-cariofileno, mas esse contém beta-cariofileno, ácido ascórbico e glucosamina, né? Também na inflamação de condrócitos. Então, eles pegaram beta-cariofileno, ácido ascórbico e glucosamina e fizeram uma formulação microencapsulada também com tecnologia para melhorar a absorção. E usaram ali na osteoartrite. E o que eles observaram? Uma redução do estresse oxidativo, da inflamação, melhorou a produção de agrecan e de colágeno do tipo 2 e reduziu as metaloproteinases de matriz e NF-κB. Tá? Além disso, reduziu a interleucina 1, NF-κB e metaloproteinase do tipo 3, aumentou a síntese de agrecan e a síntese de colágeno do tipo 2, o que traz para nós uma relação com recuperação, com regeneração. Perfeito? Aqui nós temos um composto, que é o Refil, ele é comercializado no nosso mercado também, ele tem nanotecnologia para melhorar a biodisponibilidade do beta-cariofileno, então é um beta-cariofileno lipossomal, atua em receptor CB2 também, tem ação anti-inflamatória e analgésica, e é utilizado 500 miligramas, que pode ser dividido em 2 doses de 250. O pessoal recomendava muito o Refil
após atividade física, para reduzir aquela dor de atividade física. Porém, pessoal, não precisa ser só para atividade física ou só para o dano muscular, como o pessoal estava falando, né? Na verdade, pessoal, pode ser para qualquer resposta inflamatória crônica ou dor muscular crônica, tá? O refil nada mais é do que beta-cariofileno lipossomado. Vai estimular a resposta canônica e não canônica. Vai modular ali, inibir receptores Toll-like receptors à inflamação, vai inibir canais de transporte de interleucina 1, 6 e TNF-alfa, atua em receptores CB2, né? Inibe NF-κB, inibe peroxidação lipídica, inibe ciclooxigenase do tipo 2, TNF-alfa e NOx, reduzindo assim a transcrição de genes pró-inflamatórios. 500 miligramas por dia, que pode ser dividido em 2 doses, né? Aqui nós temos uma preparação de beta-cariofileno lipossomado por tecnologia de tecelagem, trazendo um efeito duplo cego randomizado, um estudo clínico, mostrando que ele diminui o score analógico de dor, o VAS, e também reduz a pontuação isométrica, né, trazendo benefícios aí na melhora da força desses pacientes também, por gerenciar a dor. Pensando em uma resposta de regeneração, pensando em saúde músculo-esquelética, nós poderíamos associar o Cronic, que é de geranil-geraniol, com o Refil, né, que atua em receptor CB2. Uma cápsula a dia no pós-treino. E aí você vai ter um sinergismo bem interessante nesta associação, né? Aqui eu tenho uma planta que eu sei que vocês já conhecem, é a melhoria do status da Pteranodon, né? Da Pteranodon em camundongos, né? Nós temos aqui principalmente a sucupira, Pteranodon é a sucupira, ela é rica em canabinoides miméticos, ela atua em receptores valinoides, ela inibe receptores do glutamato, receptores N-metil-D-aspartato, ela bloqueia receptores N-metil-D-aspartato e bloqueia receptores valinoides. Todos esses abrem canais de cálcio, promovendo uma excitotoxicidade, um efeito estimulatório, porque a dor é estimulatória, né? Ela abre impulso, né? Ela cria, ela gera, né, potencial de impulso nervoso. 500 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia para a nossa sucupira, trazendo benefícios em dor. Aqui nós temos a Pteranodon, um estudo em animal, reduzindo inflamação, né? Dor inflamatória, dor em pós-operatório, né? Síndrome de dor do tipo 1, ó, reduz marcadores inflamatórios, reduz ali a dor complexa, tá? Então, trazendo um efeito importante em animais, dor aguda e dor crônica, né? Então, o extrato de sucupira, tá? E aqui a Cardia verbeneácea, que é conhecida como vocês como erva baleeira, né? Também traz uma relação com atividade anti-inflamatória, antimicrobiana e cicatrizante. Professor, a erva baleeira, né? O que ela tem? Olha lá, pessoal, olha os compostos: alfa-humuleno, alfa-pineno, cariofileno. Presta atenção, são terpenos que a gente já acabou de estudar os seus efeitos. Traz efeito anti-inflamatório, reduz a dor miofacial, edema, traz benefícios em tendinites, em dores reumáticas, em neuralgias, em artrite, né? Tem ação anti-ulcerativa, melhora a cicatrização, e a erva baleeira também pode ser usada 500 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia, né? Trazendo um efeito importante nesse sentido. E a última planta, uma planta que eu gosto muito, é o Aspargófito procumbens, que é padronizado em aspargosídeos. O Aspargófito procumbens, né? Também conhecido como garro do diabo, né? Tem ação anti-inflamatória, traz benefícios na osteoartrite e estimula, olha só, ele é um canabinoide mimético, porque ele é um agonista de receptor CB2. Quando ele faz isso,
ele inibe a ativação da adenilato ciclase e inibe a abertura de canais de cálcio. Isso vai reduzir a ativação da proteína quinase A, inibindo o NF-κB e reduzindo genes de transcrição de metaloproteinases e também de genes pró-inflamatórios, tá? Os arpagosídeos têm uma relação, um efeito muito importante nesse controle da dor e sobre receptor canabinoide, sendo até mais elevado do que o próprio beta-cariofileno que está famoso, ou alfa-humuleno, ou euginol. Então, a garra do diabo, pessoal, também atua sobre receptores canabinoides, principalmente do tipo 2. A garra do diabo, pessoal, pode ser usado em extrato, né, em extrato padronizado, até 1.500 miligramas por dia, tá? Eu gosto de usar, ó, a Arpagoftum 250, e aqui eu associei com o Cronic, que tem o geranil-geraniol, né, 250, podendo ser usado até 2 vezes ao dia. Quais são as contraindicações da garra do diabo, do Arpagoftum procumbens? Úlceras nas vias digestivas e intestinais, pessoas que têm cálculos biliares, né, e não deve ser utilizado na gravidez, perfeito? E o uso prolongado da garra do diabo pode causar distúrbios de digestão, como dispepsia. Então, vocês precisam também estar ligados aí nos efeitos colaterais. Perfeito? Curcumina também tem um potencial terapêutico anti-inflamatório, neurodegenerativo, cardiovascular, pulmonar. A curcumina é um curcuminoide presente na cúrcuma longa. A curcumina inibe lipoxigenase e ciclooxigenase, traz benefícios, ó. Olha só, a utilização, prestem atenção aqui no estudo, pessoal, olha que legal que eles observaram. A utilização de 4 semanas em uma vez ao dia, principalmente, né, ó, o que eles observaram? Em a dose mais alta de curcumina, aumentou a monoamina, a anandamida e o 2-arachidonilglicerol em regiões cerebrais, implicando na regulação do comportamento emocional e na plasticidade sináptica. Isso quer dizer que a curcumina, pessoal, inibe as enzimas de degradação, como as hidroxilases dos ácidos graxos, que degradam a monoamida, e as lipases de monoacilglicerol. Então, a curcumina acaba tendo um efeito canabinoide mimético também. Qual é o segredo da curcumina? Ela tem baixa biodisponibilidade. Ou você associa piperina de 3 a 5 miligramas, ou você usa na forma de curate, que não precisa de piperina, ou você usa na forma de curcuvaio, que é hidrossolúvel, não precisa de piperina, de 100 a 150 miligramas, ou você usa na forma de cavacurmin, que também não precisa de piperina, aí você pode usar de 100 a 200 miligramas também. Perfeito? Então, o segredo da curcumina é como usar. Se você for usar curcumina mesmo, você vai ter que associar a piperina para melhorar a sua biodisponibilidade. Perfeito? Pensando em dor, então, por que eu não poderia associar curate, peia e o magnésio? Para ter esse gerenciamento melhor de dor, principalmente pacientes de dores crônicas. Curcumina traz um efeito importante anti-inflamatório em vias inflamatórias e inibe as enzimas de degradação. O PEA atua em receptor CB2 e receptor valinoide e também inibe hidroxilase, as hidroxilases de ácidos graxos. E o magnésio traz benefícios ali em questão da sensibilização, inibe a sensibilização de nociceptores. Então, uma formulaçãozinha simples que pode trazer benefícios no gerenciamento do paciente com dor crônica. Perfeito? Era isso que eu tinha preparado para vocês sobre canabinoides miméticos, algumas substâncias que têm a capacidade de atuar no sistema canabinoide, sendo por mecanismos canônicos ou não canônicos, e que podem trazer benefícios no gerenciamento de algumas patologias crônicas dos nossos pacientes.